91, ótimo dia para você que está na sintonia do bem. Eu sou Luísa Gualberto. Começa agora o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 24 de setembro de 2023. E hoje no nosso programa vamos receber Neide Paulino, ela que é coordenadora estadual do Movimento das Mães que Oram pelos Filhos aqui no Rio Grande do Norte. E vamos justamente hoje abordar sobre esse movimento que é tão importante para a vida da nossa igreja. Um ótimo dia, Neide, bem-vinda aqui ao nosso programa Aprendendo com a Igreja. Bom dia, minha querida Luísa. Então, estamos aqui, você já me apresentou, eu sou Neide Paulino e estou na coordenação do Movimento Mães que Oram pelos Filhos, aqui no Rio Grande do Norte, e é um prazer muito grande hoje estar aqui conversando com você, esse bate-papo, né, essa roda aqui de conversa, nós duas, para tirar até muitas dúvidas. Isso é muito importante, esses programas, porque muitas pessoas ligam para mim, para me perguntar a respeito do movimento. E um programa assim, de uma audiência que vocês têm muito grande, vale muito a pena. Estou muito satisfeita. Sem dúvidas, Neide, o prazer é nosso de recebê-la aqui no nosso programa Aprendendo com a Igreja. E para iniciar a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco para nós como surgiu o movimento das mães que oram pelos filhos. É um movimento recente na vida da igreja? Muito bem. É um movimento recente, mas assim, de uma grande dimensão, né? Está crescendo muito nos últimos anos. E o movimento Mães que Oram pelos Filhos, ele nasceu na cidade de Vitória, no Espírito Santo. E muito interessante, porque ele nasceu no coração de uma mãe. É uma família católica lá, e pessoas que trabalhavam muito. Ângela Ábido, que é a nossa fundadora e coordenadora geral, ela sempre diz nas entrevistas dela que ela sempre trabalhava para dar o melhor para o filho dela, botar o filho para estudar fora, fazer mais a essência que era Deus, né, muitas vezes não estava chegando até os filhos. E a filha dela, Vanessa, um dia de volta numa viagem, comprou um livro lá no aeroporto que tem o título Todo Filho Precisa de uma Mãe que Ora. E ela comprou esse livro, trouxe para a mãe de presente e disse: mãe, os filhos precisam de mães que oram por eles. E fez o convite à mãe para começar a orar pelos filhos na casa delas. Nasceu ali, em seguida, numa roda de conversa com 6 amigas de Vanessa, elas começaram a rezar em casa. Então o movimento nasceu com aquelas 6 mães rezando em casa. Elas não entendiam nada, não sabiam que isso ia chegar a ser esse movimento tão lindo, né? E então elas começaram a rezar em casa. Daqui a pouco tinha 20 mães, daqui a pouco foi crescendo, e a casa de Ângela já não cabia mais de tanta mãe rezando pelos filhos. Isso quando foi em 2011, elas já tinham organizado um grande grupo e foram para a igreja. Então falaram para conseguir toda semana ir para a igreja com aquele grupo de mãe que já estava tão grande, e começaram a rezar na igreja. Só que em 2014 é que esse grupo foi reconhecido pela Arquidiocese de Vitória. Então quer dizer, é um grupo novo, né? Porque de 2014 para cá que ele foi reconhecido. E de lá até agora, é um movimento lindo, grande demais, em todo o Brasil. E já temos esses grupos, o movimento está além do Brasil. Já temos 5 países que já acontece o movimento de mães, né? Além fronteiras, né? Então surgiu aí, dentro dessa família. Muito interessante, Neide. E aí, assim, tem um movimento, né? Mas justamente, digamos, esse trabalho ele é dividido em grupos, não é isso? Tem os núcleos ali, né, das mães que oram pelos filhos. E aí, o que é esse grupo, né? Que reúne essas mães? Então, o grupo de mães que oram é um grupo de mães, como eu já assim, disse agora há pouco tempo. Elas se reúnem na igreja uma vez por semana, cada mãe vivendo a dor da outra mãe. E elas se juntam e vão clamar em súplica pelos seus filhos
e os filhos do mundo inteiro. Então, aquele grupo de mães se reúnem toda semana no mesmo dia, no mesmo horário, para não ficar aquela coisa solta, não sei que dia vai ser. Não, é um dia certo, no horário certo, naquela igreja certa, daquela paróquia. E dentro desse encontro de mães, desse grupo, elas não vão lá apenas para rezar o texto, porque muita gente diz isso. Não, eu rezo em casa mesmo, que eu pego o texto pelos filhos na internet e rezo em casa. É diferente, Luísa, porque quando você se junta com outras mães, que você compartilha o que você passa com a família, com seu filho, e você vê que a outra está passando a mesma coisa, que a outra está tendo a mesma dor, que vocês se unem em oração, quando elas se unem em oração, é filhos de joelho, é mãe de joelho e filhos de pé. Isso é a nossa jaculatória. Então essas mães se juntam na igreja para clamar pelos seus filhos. E todo grupo, né, tem um carisma. E aí, qual o carisma do grupo, né, das mães que oram pelos filhos, do movimento? É, isso mesmo. Todo movimento, Luísa, ele vivencia um carisma. Todo movimento que é criado na igreja, ele vivencia, ele precisa de ter um carisma. O carisma do movimento Mães que Oram pelos Filhos é a restauração das famílias pelo poder da oração de intercessão. A intenção, que é justamente o carisma, é restaurar essas famílias. É uma forma de seguir Jesus, né? E de aperfeiçoar essa sintonia com Deus. O carisma, geralmente, ele nasce no coração ou no sonho. Ele vem no sonho de Deus e nasce no coração de alguma pessoa. No caso, ele nasceu no coração da Ângela Ábido. Que Ângela foi quem juntou aquelas meninas que até hoje chamam ela de tia Ângela, porque as meninas eram jovens, ela era mais velha, era a mãe, e todas chamavam ela de tia. Então aí, por meio da ação do Espírito Santo, que esse sonho se concretiza no coração dessa pessoa, o Espírito Santo derrama sobre essa pessoa preciosos dons, e daí surge o carisma. Então, o carisma do movimento Mães que Oram pelos Filhos é restauração das famílias pelo poder da oração de intercessão. E todo grupo também tem um santo padroeiro, né, assim, que inspira também o trabalho. E o grupo, né, o movimento das Mães que Oram pelos Filhos, tem Nossa Senhora de La Salete como padroeira. E aí, por quê, Neide? Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Olha, Luísa, isso é tão interessante, tão lindo de se falar, porque Nossa Senhora da Salete, eu respondo por mim, que até então, antes de eu entrar no movimento, eu não conhecia. Eu nunca ouvi falar em Nossa Senhora da Salete. E depois que eu entrei no movimento, que eu fui conhecer uma coisa linda. Nossa Senhora de La Salete, primeiro eu vou só dar um spoilerzinho aqui sobre ela, porque se for para falar sobre ela, a gente vai passar vai ser outro programa. Nossa Senhora de La Salete, ela apareceu nos Alpes franceses, a duas crianças, Maximino e Melanie. Então, ela apareceu lá, naquele ambiente, era onde as mulheres se vestiam tudo de camponesa. Inclusive, na foto dela, ela está vestida de camponesa, de avental. E ela aparece chorando. Nós temos uma imagem dela que ela é sentada, aparando as lágrimas. E outra que ela é em pé, também chorando. E é a mãe que chora pelos filhos. É a mãe chorando pela conversão dos filhos. E ela leva essa mensagem para essas crianças e diz: vai, meus filhos, anuncia a todos a minha mensagem. Então, agora, por que La Salete é a nossa padroeira? Veja bem, quando o Movimento de Mães foi criado, não tinha, como eu lhe disse, elas não sabiam o que estava acontecendo. Era um grupo de mães que se reuniam para rezar. Até quando elas começaram a rezar na igreja, em 2011, ainda não se tinha padroeira. E padre, quando foi reconhecido em 2014, Padre Anderson, que era o diretor espiritual da época do grupo,
ele disse a Ângela: Ângela, todo movimento precisa de uma padroeira. Quem vai ser a padroeira do movimento? Ângela tinha Nossa Senhora de Fátima como a Nossa Senhora devota, a santa devota dela. Ela foi impetuosamente e disse: Nossa Senhora de Fátima vai ser. Aí ele disse: não, Ângela, a padroeira não é escolhida assim, vai ser aquela apontada com o dedo. Não, precisamos entrar em oração para que o Espírito Santo também venha, né, dar esse discernimento de quem seria. E aí entraram em oração e um dia a Ângela viajou para Rio Grande do Sul, se não me falha a memória, e ela estava lá numa igreja, num santuário, algo assim, e ela viu a imagem daquela santa chorando, sentada, aparando as lágrimas. Ela, quando olhou para aquela santa, ela também não conhecia. E tinha um padre perto dela e ela perguntou ao padre: quem é essa santa? Que santa é essa? E ele respondeu: ela não é só santa, ela é a maior santa, porque ela é a mãe de Jesus. É Nossa Senhora da Salete, a mãe que chora pelos filhos. Ela, naquele momento, tocou o coração de Ângela, que ela disse que entrou em lágrimas. As lágrimas delas misturavam com as de Nossa Senhora. Ela comprou a imagem, levou para a Vitória, e quando chegou lá, apresentou a Padre Anderson. E contou a história. Disse: Padre Anderson, está aqui a padroeira do movimento. E Padre Anderson acolheu e então ficou Nossa Senhora da Salete como a nossa padroeira. E tem uma outra santa que também é bastante conhecida, inclusive que ela também rezou muito, né, pela conversão do seu filho, da sua família, na verdade, como um todo, né, do filho e do marido, que foi Santa Mônica. E aí eu acho que também foi por isso, né, Neide, que Santa Mônica foi escolhida como copadroeira do movimento. Muito bem, isso mesmo, Luísa. Aí Santa Mônica, Nossa Senhora da Salete, a mãe que chora pelos filhos, e Santa Mônica, a mãe que orou mais de 30 anos pela conversão do seu filho. Se tornou santa, filho santo, e converteu o seu esposo também. Como o carisma do movimento é a restauração das famílias pelo poder da oração de intercessão, Santa Mônica se tornou a copadroeira, certa demais para ficar ao lado de Nossa Senhora e nos proteger. Isso mesmo. Neide, você vai continuar aqui com a gente, porque temos ainda muitos assuntos a tratar aqui no programa Aprendendo com a Igreja. Sim. E você que está nos acompanhando também pela Sintonia do Bem, não sai da nossa audiência. Vamos a um rápido intervalo e já a gente está de volta com o programa Aprendendo com a Igreja. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 24 de setembro de 2023. Hoje, no nosso programa, estamos falando sobre o movimento das mães que oram pelos filhos. E a nossa convidada de hoje é Neide Paulino, que é a coordenadora estadual do movimento. Neide está na função de coordenação estadual aqui no Rio Grande do Norte desde 2021. E aí eu começo esse bloco, Neide, pedindo para você falar um pouquinho como é que é esse processo de escolha de um coordenador estadual para esse movimento em específico. Quando eu queria só começar aqui da minha entrada no movimento, para poder chegar aí, tá bom, Luísa? Eu tive um chamado. Olha, eu tive um chamado, porque às vezes você encontra o movimento por um chamado, porque o movimento lhe encontra, ou você busca. No meu caso, eu fui encontrada pelo movimento. Eu fui chamada. Por quê? Tinha um padre aqui na minha cidade, que inclusive ele hoje é o nosso diretor espiritual estadual, Padre Luiz Carlos, e ele foi transferido para uma cidade próxima daqui, Equador, e no dia da transferência dele foi muita gente. Aqui no interior, a gente acompanha os padres, e fomos para Equador deixar Padre Luiz lá. Quando eu cheguei na igreja, que estava entrando aquela procissão de entrada na igreja, os movimentos e as pastorais entrando, uma missa linda,
eu fiquei logo encantada com aquelas mães que foram entrando com um banner muito bonito, com a Nossa Senhora da Salete na mão, todas elas vestidas na camiseta com uma logo muito linda, dizendo mães que oram pelos filhos, todas com texto no punho, com a Bíblia. Aquilo me encantou. E eu fiquei a missa toda com aquele ardor no meu coração. Quando terminou a missa, houve um jantar, nós fomos, e eu ficava perguntando a minhas amigas: gente, você viu ali? Eu nem prestei atenção. Outra, eu nem prestei atenção. Eu digo, só tocou meu coração. E quando eu entrei no carro de volta para vir para a minha cidade, eu cheguei por volta de meia-noite, eu tenho uma irmã que mora lá, eu liguei para ela e perguntei. Então ela disse que era um movimento de mães, que era, aí disse, Neide, eu vou passar o número da coordenadora daqui para você, para ela lhe explicar melhor, a coordenadora do grupo da gente. Tudo bem, amanhã eu falo com ela. No outro dia, ela já tinha passado o meu contato e a coordenadora já estava entrando em contato comigo, explicando tudo e dizendo, você não quer abrir um grupo em Jucurutu? Eu disse, eu vou amanhã ir para Equador para você me ensinar tudo. No outro dia eu fui para Equador e ela me ensinou tudo. Voltei, conversei com o pároco aqui da nossa cidade, abrimos o grupo. Eu fiquei coordenando os trabalhos por um ano. Com um ano eu fui convidada para ser coordenadora do serviço de formação, que são os serviços que nós temos dentro do movimento. Fiquei um ano coordenando o serviço das formações da Escola de Nazaré. E com um ano eu fui convidada a ser coordenadora estadual. Na época era Dona Deilza a coordenadora. E eu fui indicada, pronto, respondendo a sua pergunta. Como se faz, como é o processo, como se dá esse processo de você chegar à coordenação? A gente precisa ter 3 nomes por indicação. Eu apresento esses 3 nomes ao bispo, o bispo indica uma, e eu levo a indicação para a coordenação nacional, na pessoa de Ângela Ábido, e lá, sendo aceita aquela pessoa, ela passa, aí elas vão fazer aqueles trâmites de mudança, de coordenação. No meu caso, Dona Deilza já tinha procurado uma pessoa ou outra e as pessoas não davam o sim. Quando me procurou, eu dei meu sim, porque eu nunca dou não para Jesus, porque o meu lema é, eu boto o pé e ele bota o chão, e eu vou embora. Eu dei meu sim, não houve as outras 2. Então é porque o chamado era só para mim mesmo. E aí então eu já fui indicada e já comecei os trabalhos. Então a indicação é assim: quando completar o meu tempo, aí eu vou indicar, eu já fico preparando aquelas pessoas que eu vou vendo, aquela ali tem perfil de ser uma coordenadora, aquela ali, porque eu faço um pastoreio. O meu trabalho como coordenadora estadual é pastorear todos os grupos que nós temos no Rio Grande do Norte. Então eu conheço todas as coordenadoras de grupo, eu conheço as coordenadoras de serviço, eu vejo aquelas que têm aquele perfil para eu poder tirar as 3 e fazer a indicação. Muito bem. E, Neide, hoje o movimento aqui no Rio Grande do Norte, você havia me passado, são 76 grupos, né, que compõem hoje o trabalho, e eu queria que você falasse agora como é que está articulado esse movimento aqui no estado. Inclusive, há poucos dias, né, tem menos de um mês, que houve um encontro estadual, que foi aqui na Arquidiocese, na Catedral Metropolitana, que reuniu milhares, né, de mães, muitas na Catedral Metropolitana, a catedral ficou lotada. E aí eu queria que você falasse também, né, como é que está articulado o movimento e como é que foi esse encontro estadual aqui na Arquidiocese. Então, Luísa, aconteceu aí, já foi o 3º encontro estadual aqui do RN. O primeiro encontro estadual aconteceu na pandemia, nós fizemos virtual, foi um encontro online, mas que foi um encontro também muito bom. O segundo encontro estadual aconteceu na cidade de Equador, nessa cidade que o Padre Luiz é pároco lá, e ele é o nosso diretor espiritual estadual. Então, o segundo encontro estadual aconteceu lá, onde a gente reuniu 1.300 mães, numa cidadezinha do interior. E Ângela Ábido sempre vem, quando ela veio, ela disse, Neide, o próximo encontro você não tem mais condições de fazer na cidade do interior, você precisa ir para a capital, porque vai ter uma demanda muito maior, porque quando acontece um encontro, tem muitos frutos depois do encontro. E aí, eu comecei já a me articular com o bispo, eu fui para uma reunião com Dom
Dom Jaime, eu e Padre Luiz fomos à reunião com Dom Jaime, para Dom Jaime saber se ele acolhia na arquidiocese. Então, ele acolheu o movimento, graças a Deus, abraçou, deu todo o suporte que nós precisávamos lá. Dom Jaime acolheu. Depois, fomos outra reunião, porque eu precisava de um lugar, um local para fazer esse evento. E fui aí para a catedral. Padre Valdir nos recebeu muito bem, deu um apoio total e cedeu a catedral com todo o amor para que a gente fizesse esse encontro lá. E daí foi surgindo várias outras reuniões. Foram 3 meses de preparação para que chegasse aquele dia e fosse lindo daquele jeito. O Padre Valdir disse: Neide, a catedral comporta 2.000 pessoas. Para você ficar tranquila, você faz as inscrições limitadas, deixa em 2.000 pessoas, porque se for mais, até que comporta mais, mas você vai ter mais trabalho, porque você vai precisar de alugar muita cadeira para botar, então, enfim, sentadas comporta 2.000 pessoas. Então eu fiz inscrições limitadas para 2.000. Luísa, deu mais de 2.500, eu acredito que sim. Quando eu via tanta gente em pé, gente pegando cadeira lá fora, eu digo: Jesus, o Senhor é demais. Enfim, foi lindo o encontro, maravilhoso. Perfeito, tudo para a honra e glória do Senhor, né? E a gente se articula da seguinte maneira. Nós temos, como você disse, 76 grupos ativos, mas nós temos também os grupos em chamado. O que são grupos em chamado? São aqueles grupos que as cidades estão querendo abrir o grupo, a paróquia, e precisa da carta de adesão para vir, para o padre assinar, para o padre indicar a coordenadora a pessoa que vai coordenar os trabalhos. Esses grupos, eles são grupos em chamado porque eles ainda não foram oficializados, entendeu? Mas temos, 8 grupos em chamado para ser oficializado. Esses grupos, esses 76 grupos, 76, 78 por aí, ele está distribuído por diocese. Então, nós temos a Diocese de Caicó, a Diocese de Mossoró e a Arquidiocese de Natal. Hoje, nós temos 26 grupos na Diocese de Mossoró, temos 11 grupos na Diocese de Caicó e o restante está distribuído na Arquidiocese de Natal. Então, cada diocese dessa tem a sua coordenadora diocesana. A coordenadora diocesana faz o pastoreio da sua diocese, a arquidiocesana faz o pastoreio da arquidiocese, e aí nós temos um grupo central, onde lá no grupo central, via WhatsApp, está a coordenadora estadual, diretor espiritual, coordenadoras diocesanas e coordenadoras de serviço. Tudo que eu preciso comunicar a elas é naquele grupo. E daí elas vão levando as informações para as suas dioceses, que lá na diocese estão as mães que são coordenadoras de grupos paroquiais. As diocesanas levam as informações e elas levam as informações para os grupos das paróquias. É um trabalho muito bem feito. Eu recebo as informações da coordenação nacional e vai seguindo o fluxo. A coordenadora estadual passa para a diocesana passa para as coordenadoras de grupo, e as coordenadoras de grupo vai passando para suas mãezinhas lá. Então, é um trabalho que, graças a Deus, só cresce aqui no Rio Grande do Norte. Que coisa boa, Neide. A gente percebe, né, que é um grupo assim que já está bem consolidado, inclusive, assim, até dar um testemunho. Eu não conhecia o grupo, né, das mães que oram pelos filhos, e há um tempo, eu acho que foi logo no início, acho que foi até bem antes da pandemia, na verdade, tive a alegria de fazer uma reportagem para a revista A Ordem, que é a revista da Arquidiocese, sobre um grupo, que era inclusive lá das Quintas, bem interessante também, um grupo bem atuante. Eu tenho um exemplar dessa revista, Luísa. Pronto, muito bem. Eu tenho um exemplar. Pronto, o doutor Vital, lá da catedral, que me presenteou. Pronto, perfeito. Pois justamente essa reportagem foi eu que escrevi, e foi quando eu conheci o movimento, que eu não sabia da existência. E hoje, né, ver o movimento assim, crescendo cada vez mais, né, isso realmente
É algo maravilhoso. E muito em breve também farei parte do movimento, que eu estou grávida. Ai, que maravilha. Em breve terei um filho para rezar por ele, né? É verdade. Com certeza. E aí, Neide, quais as atividades são realizadas pelos grupos, né? Esses núcleos que se reúnem de mães? Muito bem. Então, a pergunta ótima essa, porque existe muita dúvida, como eu disse a você no início, tem pessoas que dizem, só para ir lá, vou rezar o texto pelos filhos, eu rezo em casa. Não é assim. O movimento, ele é muito completo. Os grupos de mães que oram dentro das paróquias acontecem em três momentos. Primeiro momento, a entronização de Nossa Senhora da Salete na igreja, ou o grupo tem a imagem, ou aquele grupo que está iniciando, que ainda não tem a imagem, muitas vezes elas pegam uma foto na internet e botam num quadro, e para iniciar, faz a entronização dela com a música Bela Senhora, que é uma música linda, tem um altar lá para ela. Então, o primeiro momento é a entronização de Nossa Senhora de La Salete na igreja e reza-se o terço. O segundo momento é o momento da formação. Essa formação é onde a gente evangeliza as mães. A evangelização das mães. Por quê? Primeiro nós somos evangelizadas para depois evangelizar os nossos filhos. Primeiro nós somos restauradas para depois restaurar nossas famílias. Então, a formação, nós temos a formação bíblica, nós temos a formação litúrgica e nós temos as formações do caminho de santidade. O que é o caminho de santidade? O caminho de santidade, diante daquelas mensagens que Nossa Senhora da Salete disse àquelas crianças, então, a unção do Espírito Santo, a moção do Espírito Santo que chegou a Ângela, para que seguisse o caminho de santidade a partir daquelas mensagens. Então, nós seguimos o caminho de santidade, que ele é composto por o ano da reconciliação, o ano da reconciliação, a gente trabalhou o perdão. No ano da oração, nós trabalhamos Santa Teresa de Ávila. Lindo, todo mundo que não conhecia a história de Santa Teresa, hoje você pergunta a uma mãe do meu grupo quem é Santa Teresa de Ávila e elas sabem dizer perfeitamente algo sobre a história de Santa Teresa. Depois veio o ano da Eucaristia, o ano depois da penitência e agora nós estamos vivendo o ano da missão. Então, todo grupo, se o grupo começar hoje na sua paróquia, vamos supor, hoje você está abrindo um grupo na sua paróquia, ele vai começar pelo ano da reconciliação. Então, vai estudar o ano da reconciliação. O texto que acompanha é o texto do perdão, porque nós temos o texto do perdão, o texto clamor de mães, o texto pelos filhos, o texto da Eucaristia e o texto da penitência. O texto da missão é o texto das mães que oram pelos filhos. Então, acontece no grupo esses três momentos. Depois da formação, aí nós temos um momento oracional. O momento oracional é onde finaliza o grupo, onde a gente bota as mães para orar, fecha os olhos, entra em sintonia com Deus, cada um ali no seu momento, entregando seus filhos, suas situações, o que elas estão vivendo, e é um momento único das mães com Deus. E aí encerra-se o grupo. Então é um grupo completo, muito lindo, onde você estuda, onde você é evangelizada, onde você entra em oração, em comunhão com todas as outras que estão ali e em comunhão com Deus. Aproveitando que a gente está falando sobre os grupos, eu queria que você falasse agora como faz para implantar um grupo do movimento em uma paróquia. Muito bem. Como faz para implantar? Primeiro, se você sente vontade, uma mãe num grupo, por exemplo, ela liga para mim e na sua diocese, ela pode até falar com a diocesana, com aquela pessoa do grupo, mas primeiro ela vai ser tocada para que abra o grupo. Ou o padre
Eu tenho vários grupos abertos que o próprio padre é quem me procura. Neide, eu tenho interesse de abrir um grupo de mães na minha paróquia. Como faz? Então, o primeiro passo, se é através do padre, ótimo, porque ele já está dando o sim dele. Se é através de uma mãe, ela vai procurar primeiro o padre, para saber se o padre acolhe. Porque, Luísa, eu quero dizer a você, tem vários padres de várias paróquias que ainda não acolhem o movimento. Então, às vezes, tem mãe que quer abrir um grupo, mas o padre diz, não vamos abrir agora. Nós só podemos fazer se o padre for de acordo. Por quê? Porque o movimento, além do carisma, ele vive um tripé. São os pilares que sustentam o movimento. Nós temos 3 pilares e nós vivemos esses pilares. A obediência, a humildade e a unidade. Nós vivemos esses 3 pilares dentro do movimento. É o tripé que nós chamamos do movimento. Obediência, unidade e humildade. Obediência para que a gente possa seguir a Deus. Por isso que a gente obedece ao pároco. Obedece ao pároco. A humildade para você reconhecer que nós somos apenas instrumentos de Deus. Não é porque nós estamos ali à frente de uma coordenação que nós somos Deus de nós mesmas. Não. Nós somos e aí estamos ali para que Jesus cresça e que eu desapareça. Não é? As pessoas não vão ver nada em mim. Não, eu não sou o quê? Instrumento ali. Então eu preciso ter a humildade para isso. E a unidade para que todas as mães, onde você rezar o texto, se você rezar lá na Arquidiocese de Natal e você vier para Jucurutu, vou assistir o texto das mães hoje, o encontro das mães, e chegar lá, é igual. Então a gente vive essa unidade. Então nós temos esse lema, quem é humilde, obedece. E quem obedece, vive a unidade. Mas se o padre aceitar, aí pronto, me procura, eu pego o nome da coordenadora da mãe que o padre indicou para coordenar os trabalhos, aí eu passo para uma coordenadora estadual do serviço Novos Grupos e ela vai fazer todo esse processo. Ela vai enviar a carta para o padre, vai enviar a carta de adesão, tanto para o padre quanto para a mãe coordenadora. Eles vão assinar a carta dizendo que o padre dizendo que aceita o movimento na paróquia, a mãe dizendo que vai coordenar os trabalhos, assume aquela coordenação. Aí, quando essas cartas forem enviadas de volta, então esse grupo entra naquele que eu falei a você, o grupo chamado. Ela vai estar ali para ela ser orientada. Aí ela vai ser orientada por novos grupos, como é que ela vai começar, os 3 momentos, como é que vai rezar, como é que vai ser. Então ela vai ser orientada pelos serviços. Nós temos a coordenadora Novos Grupos, depois ela é orientada pela coordenadora da formação, pela coordenadora da súplica, pela coordenadora da metodologia, para ela ficar, porque às vezes diz, não vou não, que eu não sei como é. Não, no momento que você é orientada, você deslancha e vai embora e o seu grupo só vai crescer, entendeu? Então, eu no final posso deixar o número do meu WhatsApp aqui, para quem tiver esse interesse, pode entrar em contato comigo, que eu oriento tudo direitinho e tenho o maior prazer de ir na sua paróquia abrir o seu grupo lá. Perfeito, Neide. A gente deixa o contato mais para o encerramento do programa, que aí a gente reforça essas informações importantes. A gente vai para mais um intervalo, você continua aqui conosco, assim como você que está aí nos acompanhando na Sintonia do Bem, em casa, no trabalho, no seu deslocamento. Não sai da Rádio 91, que ainda tem o terceiro e último bloco do nosso programa. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 24 de setembro de 2023. Hoje, no nosso programa, estamos falando sobre o movimento das mães que oram pelos filhos e a nossa convidada é Neide Paulino, que é a coordenadora estadual do movimento aqui no Rio Grande do Norte. Neide, você já pincelou nos outros blocos, mas eu queria que de forma assim, mais reforçada, vamos dizer assim,
você iniciasse esse terceiro bloco falando assim um pouco como é que funcionam os encontros do grupo. Existe uma metodologia, né, que todos eles devem seguir. Isso, muito bem. Como eu também já falei antes, o movimento ele é muito completo. Então, nós temos os serviços. E dentro desse serviço, olhe, é tão interessante que eu tenho 3 serviços tão importantes que eu vou falar antes que eu esqueça deles, para depois eu falar da metodologia. Nós temos 3 serviços dentro do movimento, que é o serviço Amo Escola, Amo Hospital e Amo Cárcere. O que são esses serviços? Nós temos hoje em Natal uma escola que eu fui abrir um grupo lá. Estou muito feliz porque o grupo lá só cresce. Abrimos um grupo no Marista. Nós temos um grupo de mães que oram lá dentro do Marista. A nossa coordenadora lá é Isabelita. A coordenadora do Amo Escola em Natal chama-se Miriam. Ela é da paróquia Nossa Senhora dos Impossíveis. Ela coordena o serviço estadual Amo Escola. Qualquer escola que queira abrir um grupo de mães que oram, é só nos procurar. Eu encaminho essa mãe para Miriam, que é a coordenadora estadual do serviço, e ela vai orientar e juntamente com essa mãe vai abrir um grupo Amo Escola. É aquele grupo onde as mães da escola se encontram do mesmo jeito, acontece do mesmo jeito, com a mesma metodologia. É o que acontece, o grupo que acontece na igreja, acontece dentro da escola também. Então, Natal nós temos no Marista, e está crescendo, e está um grupo lindo. Quem conhecer a Isabelita, lá no Marista, também pode procurar, que a Isabelita também dá suas informações, e encaminhar para Miriam, que é a coordenadora hoje atual na Arquidiocese de Natal e de todo o Rio Grande do Norte. Então, nós temos o grupo Amo Cárcere. Esse grupo, esse serviço do Amo Cárcere, a coordenadora que nós temos hoje no Amo Cárcere é a Aulineide. São mães que se juntam a outras mães e vai fazer o grupo, fazer as orações, rezar o texto na porta do presídio. Lá na porta do presídio, elas encontram aquelas mães que estão passando por a dor do filho lá dentro, preso, de uma filha, de filhas que está grávida com neto, é as dores da mãe. E então esse grupo de mães vai em visita, elas não entram para dentro dos presídios não, entendeu? Esse grupo de mães não vai lá para dentro dos presídios, ela fica na porta, ela dá assistência às mães lá. Quando as mães estão saindo, quando estão entrando, elas se juntam em oração. E nós temos o serviço Amo Hospital, que hoje quem está coordenando o serviço, me ajudando e coordena muito bem, é Cléa. Aí em Natal, ela também coordena lindamente visitas nos hospitais, entendeu? Para aquelas mães que estão com filhos doentes. Então, nós mães damos esse apoio a essas mães do Amo Hospital. Então, tudo isso existe, como você me perguntou. Existe uma metodologia, Neide? Existe sim. Nós obedecemos a metodologia que vem do Nacional. Essa metodologia, ela não é criada involuntariamente, não. Tudo entra em oração e pede a inspiração do Espírito Santo, a moção do Espírito. Aí nós temos como fazer tudo, como fazer as orações, como fazer as formações, inclusive as formações vêm prontas do Nacional para que a gente ensine essas mães a estudarem a palavra. Então tem sim essa metodologia dentro do movimento e nós obedecemos sim. Neide, a gente já está se encaminhando aqui para o encerramento do programa, mas ainda temos algumas coisas a abordar. E eu queria que você falasse um pouco sobre qual a importância de as mães rezarem pelos filhos, né? Já que essa é a proposta, não é, do movimento. Luísa, é muito importante. As mães que muitas vezes dizem assim, eu escuto também, quando a gente faz um convite, a mãe, não, ora em casa mesmo.
Eu às vezes quero desacreditar até que essa mãe ora, porque ela recebe um convite com tanto descaso. Quando você convida e diz como é o movimento, fala do carisma, fala da espiritualidade do movimento, e ela diz, eu rezo em casa mesmo, não precisa não, eu rezo em casa, tá entendendo? Então, a importância, porque como eu disse antes, elas se juntam, se unem, a dor de um é a dor da outra. Então, a importância desse encontro de mães, junto umas com as outras, uma pega na mão da outra. Eu acho lindo demais quando uma mãe chega no grupo que a gente conhece a dor dela, a tristeza dela, quando ela está com a dor por alguma coisa com seu filho. E também aquela mãe que chega na alegria, na felicidade de um filho que passou no vestibular, num filho que entrou numa faculdade, num filho que passou num concurso. Então, a gente partilha com todas das alegrias e das dores. O próprio Jesus não andava sozinho. Ele tinha os momentos de se afastar para entrar em oração, mas ele caminhava com os discípulos. E ele sempre, quando ele enviava os discípulos, nunca enviava sozinho, né? Enviava 2 a 2 para a missão. E o próprio Jesus diz, onde 2 ou mais estiverem juntos em meu nome, ali eu estarei. Então, eu tenho essa plena consciência de que quando a gente se junta ali na igreja para rezar, Jesus está ali. Então, é uma importância muito grande. Às vezes as pessoas me perguntam, você não fez a pergunta, mas as pessoas me fazem muito essa pergunta, qual a diferença que nós temos de carisma e espiritualidade? Às vezes quando eu falo isso, diz aí, qual a diferença do carisma e da espiritualidade? O carisma, como eu já disse, é a restauração das nossas famílias, pelo poder da oração de intercessão. A espiritualidade, nós temos uma espiritualidade mariana. O foco do movimento é nos levar até Jesus, né? Que é o filho de Maria, pela nossa espiritualidade, que é mariana. E a espiritualidade, ela não é carisma. A espiritualidade é a resposta que o carisma sobre a ação do Espírito Santo vem nos dar. Entendeu? Então, nós temos o nosso carisma e nós temos a nossa espiritualidade. Assim, toda mãe que chega ali num grupo de mães que oram, elas não saem de lá a mesma pessoa. Elas saem de lá preenchidas, cheias e com vontade de voltar na próxima semana. Eu vivencio isso toda semana, viu? Então, é de grande importância, sim. E para a gente ir encerrando aqui o nosso programa, Neide, eu vou pedir para você agora sim reforçar, né, os contatos para as pessoas que tiverem alguma dúvida sobre o movimento, como é que faz para participar, principalmente, né? Alguma mãe que ouviu agora se sentiu tocada, né, por essa mensagem que você está trazendo. Como é que ela faz para participar do movimento? E aí você pode também reforçar os contatos da coordenação estadual. Pronto. Então, reforçando, quem ligou o rádio agora, né, sintonizou a rádio agora, você entra em contato, se você foi tocada, foi chamada assim como eu fui, tocou no seu coração o ardor do Espírito Santo, o ardor da missão, que nós estamos no ano da missão, e tem vontade de abrir um grupo na sua paróquia, entra em contato comigo e eu encaminho, oriento e tenho o maior prazer de visitar vocês e de abrir esse grupo e dar toda a assistência que vocês precisarem para que esse grupo caminhe. Então, eu vou deixar aqui o meu contato. Vocês podem ligar para 999, são 39 57 51 66. Meu nome é Neide Paulino,
Você entra em contato esse é o meu WhatsApp, e você me diz: Neide, eu tenho vontade de abrir um grupo na minha paróquia. Pronto, a partir daí é o primeiro passo que você vai dar. E é o pé que você está botando, e eu vou lhe dar o chão para você caminhar. Se Deus quiser, vai ter muitos frutos com esse programa. Isso mesmo, Neide, se Deus quiser. Eu vou pedir só para você reforçar o contato telefônico para quem nos ouve neste momento. É 999 57 51 66. Neide Paulino, vocês procuram. Neide, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Aprendendo com a Igreja. Foi muito esclarecedor, não é? A gente ouvir essa sua mensagem, falar sobre o movimento, não é? Um movimento que é tão importante para a vida da igreja, não é? As mães rezarem pelos filhos, acho que só fortalece também esse vínculo familiar, né? Principalmente nessa sociedade que a gente vive hoje de relações assim tão vazias, né? As pessoas parece que está se importando com os outros, né? Então acho que quando a mãe reza pelo filho, né, é uma coisa assim extraordinária. E eu deixo aqui esse espaço para você transmitir a sua mensagem final e acrescentar algo que você queira, né? Assim, reforçar nesse final do programa. Eu sempre digo, Luísa, que o movimento Mães que Oram pelos Filhos, o foco é o filho, mas o alvo de Deus é a mãe. É a mãe que Deus quer conseguir, porque quando Deus consegue entrar no coração dessa mãe, quebrar esse coração ressecado e começar, que esse coração comece a ficar úmido pelo poder do Espírito Santo que chega nele, então Deus alcançou realmente o alvo dele, que é o coração de cada uma mãe. Porque primeiro, como eu disse, nós somos convertidas, primeiro nós somos restauradas, primeiro nós somos evangelizadas para conseguir evangelizar nossa família, nossos filhos e nos abastecermos dessa água viva que é Deus, né? Então, tudo isso que eu disse, assim é o encontro de mães. Nós ficamos seduzidas por esse encontro com Jesus. O encontro de mães que oram pelos filhos é um encontro com o filho, né? Então, nós ficamos seduzidas por tudo isso e a gente se abastece dessa fonte, né? Que é Deus. Eu sempre, quando falo isso, eu lembro daquela passagem da Samaritana, né? A Samaritana na beira do poço, que ao beber daquela água oferecida por Jesus, né? Ela não fica com ela guardada. Ela recebe, mas ela sai ao povoado e vai espalhar a boa notícia. Então eu sempre digo, mãe, vocês não guardem a graça só para vocês. Vai ao povoado, como a Samaritana foi, e espalhe a boa notícia. Diga quem teve um encontro com Jesus. E chama outras mães. Porque, como Luísa falou, nesse mundo que a gente está vivendo, de tanta violência, e que o demônio ele está querendo atingir a família. É dentro da família que ele quer entrar e como um bode entra no meio das ovelhas, né? Para espatifar as ovelhas. Então, precisamos estarmos unidas, uma segurando na mão da outra. Eu sempre digo, somos anjos de uma só asa e precisamos da asa do outro para poder caminhar, voar e se equilibrar. Então, eis-me aqui, sou uma serva do Senhor, trabalho para o reino e quem quiser chegue até a mim e vamos crescer. Avante, Rio Grande do Norte. E a gente agradece mais uma vez a sua participação aqui conosco, seja sempre bem-vinda, né? A gente se coloca também à disposição para sempre divulgar as ações do movimento aqui no nosso estado. E a gente também agradece a você que ficou aí na audiência da Sintonia do Bem, em casa, no trabalho, no seu deslocamento, no seu passeio também. Muito obrigada pela audiência. E lembrando que o programa retorna no próximo domingo, a partir das 10 horas da manhã. Você não sai da Sintonia do Bem, porque vem chegando a transmissão da Santa Missa diretamente da Catedral Metropolitana. Um ótimo dia, fique com Deus e na Rádio 91.